Boas tardes, boas noites. Dando continuidade na leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Entramos hoje naquele, mais da metade do livro, no trecho em que a vinda de Jesus coroou a preparação da terra através do conhecimento grego e através das estruturas familiares de Roma. É interessante que todo o livro de Emmanuel, o enfoque dele é justamente, com razão, jogar luz sobre a figura do Cristo. Porque as nossas vidas, elas estão colocadas nas mãos de Jesus. Desde a formação do planeta, desde a vinda dos espíritos de outros orbes, todos nós estamos sob a tutela de Jesus. E a vinda dele é dentro de um plano de evolução do planeta e um plano de evolução dos espíritos que habitam o planeta. Plano é mais do que programação, uma sucessão de programações é que faz um plano. Então todos nós estamos dentro de um plano evolutivo, Esse plano evolutivo ele é subdividido em programações vinculadas a cada uma das encarnações, mas há um projeto, Portanto, o destino da Terra, a destinação da Terra, ela já está traçada, cuja aplicação é que depende do livre-arbítrio de todos, Mas o seu fim, como um planeta feliz, está escrito, E Jesus vem justamente cumprindo as suas promessas, ocupar uma encarnação neste mundo de provas e expiações para, através do seu exemplo, nos conduzir para a mudança, a evolução mental, E eu vou procurar me ater aqui bastante no texto, que ele é preciso, Então vamos lá, a grande lição. Sim, o mundo era, naquela época, um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areopagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Então é o contraponto de tudo que a materialidade, o mundo cultuava, que é a conquista pessoal, que é a sobreposição sobre o outro, sobre as conquistas, o poder e a posse. Ele justamente exemplifica na sua vida o oposto. O oposto. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências
e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. André Luiz nos ensina, né, que o nosso cérebro, né, ele pode ser dividido como se fosse um edifício com 3 andares, né? O primeiro andar são isso é metaforicamente falando, né? Aquelas preocupações do passado, as memórias, as lembranças, né? Os hábitos, os vícios é o passado. O segundo andar, que é o presente, né? É o que eu tenho consciente, é o que eu faço, é o que me é claro agora. E o terceiro andar, que é o futuro, né? O que a esperança, a expectativa, o que se busca, né? Os sonhos. E pelo que a gente lê, né? Nós precisamos entender que andar estamos ocupando, né? Nós estamos mais presos ao primeiro, que é o inconsciente, o passado, às coisas que nos são do presente no segundo andar, ou estamos com expectativas, né, de futuro no terceiro andar. E pelo que a gente lê aqui, nós ainda temos uma prisão enorme nesse primeiro andar, né? Por quê? Porque continuamos a alimentar valores, né, que Jesus combateu há 2000 anos. Né? Esses valores que nos colocam nas disputas contra o outro, na posse em favor de nós mesmos, né? No destaque, no orgulho, enfim, nós ainda estamos vivendo na Roma antiga, né? Com os valores daquela época, se não até anteriores, né? A violência, a reação, o modo bruto de sermos, né? E isso remonta àquela época. Nós nem somos do presente, né? Se somos, é muito mais por imposição legal, ninguém vai sair daí batendo nos outros quando contrariado, porque vai preso, né? Então é uma imposição social do que pela própria índole, né? É difícil, é claro que existem pessoas que falam, não, eu não vou naquele ambiente porque eu não quero passar mal, eu não quero ver briga. Aí esse já superou, né? Esse está superando, o ambiente para ele, só o fato de ver a discussão, a violência já o incomoda, quer seja num convívio, ou até mesmo num filme, enfim, né? Aquilo já está se desprendendo daquilo. Muitos de nós não, alimentamos, temos estudos sobre, analisamos, né? Há aqueles até que ficam dissecando os movimentos bélicos, como são as armas, como são as guerras, as estratégias. Infelizmente, né? A palavra de Jesus é outra coisa, né? E não é a palavra, é a prática, né? Como já destacamos, ele não personaliza não personaliza nenhuma pessoa ou grupo de pessoas que o tivessem crucificado. Não. Quem crucificou Jesus, na concepção dele, né, foi o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Né? Tentamos jogar para Judas Iscariote a pessoa do traidor, mas não faz sentido, porque, né, ele só teve reflexo que outros também tiveram, né? A ação dele só teve reflexo porque outros aceitaram. Então não não foi uma pessoa que crucificou Jesus, foram os valores da época, e assim o Evangelho traz, né? E então Emmanuel agora faz uma análise, né, sobre a própria palavra do Cristo. Continuando. Não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras eternas do Cristo nos Evangelhos. Semelhante interpretação está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo, competindo apenas às suas comunidades e aos seus adeptos a observação do ensino imortal, aplicando-a a si próprios, no mecanismo da vida de relação, de modo que se verifique a renovação geral, na sublime exemplificação,
Porque se a manjedoura e a cruz constituem ensinamento inovidável, muito mais devem representar para nós outros os exemplos do Divino Mestre no seu trato com as vicissitudes da vida terrena. Então, João já colocava que Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. E nós vivemos, nós existimos devido às nossas relações, como ele coloca aqui, né? No mecanismo da vida de relação. Então, como é que eu percebo a existência do outro se eu estabeleço algum tipo de relação, né? A existência é relacional. E o que Jesus nos traz é a forma dessa relação. Quais são os parâmetros que nós temos que nos relacionar? Os limites, o que pode e o que não pode, né? O que convém e o que não convém, né? Nessa relação, né? Que é justamente o que está contido no primeiro mandamento que ele sintetizou: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e o ao próximo como a ti mesmo. Então, quando ele fala ao próximo como a ti mesmo, ele estabeleceu quais são os limites da relação. Eu, quando me relaciono com qualquer pessoa, eu tenho que tratá-la como gostaria que eu fosse tratado, no papel que ela exerce, né? Por isso que é um exercício de sempre se colocar no lugar do outro. Somos diferentes, ocupamos papéis diferentes, né? E temos ciência de todos esses papéis e sempre temos que nos colocar no lugar do outro, o que exige uma reflexão, exige um cuidado e não uma reação. Foi tudo isso que Jesus veio trazer, né? É um deslocamento entre você e aquele que te ouve. Continuando, de suas lições inesquecíveis decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Ora, se nós individualmente estamos ainda pensando como se fôssemos romanos há 2000 anos, talvez até antes, mais ainda é a sociedade. A sociedade, ela estimula a competitividade, a concorrência, o egoísmo, né? Os institutos, de modo geral, eles destacam o personalismo, né? Haja vista as seleções para trabalho, é sempre o mais competente, é sempre o mais inteligente, é sempre o mais culto, é aquele que realiza mais, que entrega mais, né? A gente sempre brinca. Um vendedor, ele tem que vender. Se ele não vende, ele é mandado embora. Ah, mas ele não vendeu porque ele está deprimido, porque tem 5 filhos. Ah, não interessa, aqui não é uma casa de caridade, então bola para frente. Ele vai resolver a tua vida. Essa é a nossa sociedade. Então, quando se coloca que uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal, significa que as instituições como um todo se transformarão. E, como diz Jesus, né, nem aquilo que meu pai não plantou será arrancado, não será arrancado por Deus. Deus não vai intervir aqui e destruir a sociedade, não. Quem vai arrancar esses defeitos somos nós mesmos, dentro de nós, modificando o lugar que ocupamos, o papel que ocupamos na sociedade como um todo. Então, a revolução de dentro para fora, né? A revolução começa conosco, individualmente, e vai se refletir em todas as posições e lugares que vivemos. É claro que enfrentaremos dificuldades, porque nem todos farão essa transformação no mesmo ritmo. E essa resistência é natural e é normal. É natural porque faz parte da natureza e é normal porque é com uma frequência que obedece lá uma regrinha matemática, né? Então, quando se fala em planeta de regeneração, é nesse aspecto.
né? Regenerar significa rever as posições, rever a forma de atuar, rever os valores, princípios e as destinações de cada uma das instituições. Né? Temos, felizmente, uma oportunidade de estagiar numa casa espírita em que, a todos os instantes, somos compelidos a exercitar isso, a começar por nós e naquele lugar, porque não existe outro mais propício para tal. Né? É numa casa religiosa que se espera que todos seus praticantes, né, exercitem o evangelho. Né? E é assim mesmo, graças a Deus temos essa oportunidade desse estágio, né? Estágio aqui na Terra, né? Aqui na Terra, porque na espiritualidade essas instituições elas já estão constituídas e plenamente obedecidas entre si. Agora aqui na Terra é algo a ser feito nos próximos milênios, né? Continuando, Emmanuel. Pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam ainda remotas, em face das doutrinas imperialistas da atualidade. Mas é preciso reconhecer que 2000 anos já dobraram sob a palavra divina. Né? Pode realmente, 2000 anos, né? Pela transformação dos valores, um romano, se tivesse reencarnado hoje, né, numa única vez, ele desencarnou lá em Roma e agora esse soldado reencarna aqui, ficou 2000 anos sem encarnar. Ele vai ter um choque enorme. Por quê? Porque o que se pratica hoje é completamente diferente do que se praticava naquela época. Já houve um avanço enorme, né? E eles têm essa dificuldade mesmo, por isso que eles se juntam nesses grupos mais belicosos, mais violentos, né? Por isso que a sociedade atual é dividida também, né? Mais fragmentada. Continuando. 2000 anos em que os homens se estraçalharam em seu nome, inventando bandeiras de separatividade e destruição. Incendiaram e trucidaram em nome dos seus ensinos de perdão e de amor, massacrando esperanças em todos os corações. Contudo, o século que passa deve assinalar uma transformação visceral nos departamentos da vida. Veja, o século que ele está falando é o século passado, hein? A dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. Repeliram o amor e a figura de Deus, né? Principalmente nas últimas décadas. Né? Continuando. Crepúsculo de uma civilização, é exatamente essa síntese que ele está puxando, né? Dentro desse contexto que ele está analisando a história espiritual da Terra. Né? Emmanuel começa, olha, e é intenso, né? Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias de morte e destruição. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2000 anos. O progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição. E, enquanto a política do mundo se sente manietada ante os dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. Então vejam, aqui a nossa relação de tempo é diferente, né? Há um recrudescimento, né, das guerras nos dias de hoje, né? Em função da tecnologia, os massacres eles são mais cruéis do que antigamente, né?
Cruéis não no sentido do tete a tete, né? A Primeira Guerra, a Grande Guerra Mundial, foi uma das mais cruéis porque se lutava ainda com baioneta, então você via o rosto do seu inimigo, né? é, as trincheiras, não tinha ainda, tinha algumas tropas que ainda tinham cap, não tinha nem o capacete foi criado nesta época, foi a época em que se desenvolveu bastante a cirurgia plástica, diante dos ferimentos na face, quando você está entrincheirado. Essa foi a crueldade mais tete a tete. Hoje ela é tecnológica, então de um container você dizima um quarteirão inteiro por satélite, né? Então criou essa distância quase impessoal, mas a crueldade continua sendo enorme, né? Mas esses são os movimentos da Terra, esses são os movimentos aqui na crosta, né? Mas a espiritualidade está se movimentando há tempos, né? Para resolver definitivamente essa questão, né? E por isso que nós não podemos, principalmente nos dias de hoje, enxergarmos o pessimismo como futuro. Não, ao contrário, muito pelo contrário, né? As guerras hoje são substituídas por pandemias que, se os seus efeitos ainda não resultaram de forma completa, reduziram bastante os sofrimentos de milhões, se não bilhões de pessoas, né? Então, vamos repetir a última frase de Emmanuel, né? Registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. Estamos na mão de Jesus desde que fomos criados. Até a próxima oportunidade. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, com seus familiares bem. Vamos iniciar mais essa palestra doutrinária sobre a doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Quem está acompanhando isso, essa leitura junto com a gente, sabe que a gente está lendo as questões 920 e em diante, né, que são parte integrante do capítulo 4, né, não capítulo 4, da quarta parte, né, do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. Esse é o capítulo 1, né, o capítulo que a gente está lendo é o capítulo 1, que trata das penas e gozos terrestres. E nosso assunto aqui nessas questões é a felicidade e a infelicidade relativas enquanto estamos no planeta Terra. Nós já em 2 palestras anteriores nós lemos e comentamos as questões 920, 921, 922 e assim por diante até a 927. E hoje nós vamos reler a 927 e seguintes para retomar a linha de raciocínio da 927, que ela encerra uma parte dos questionamentos e abre uma outra parte de questionamentos para a gente começar a pensar. Então vamos lá. Questão 927.
Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é indispensável, porém, o mesmo não se dá com o necessário. Então, o texto aqui, ele quer dizer o seguinte, que não existe dúvida de que para você alcançar a felicidade, o supérfluo não é uma coisa indispensável, muito pelo contrário, exatamente por isso que ele é chamado de supérfluo, né? Senão ele seria indispensável, né? Porém, o mesmo não acontece com aquilo que te é necessário, né? Então, qual que é a grande dificuldade que a gente tem aí? Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Então, a pergunta de Kardec é: para quem está faltando o básico, o necessário, não é real a infelicidade deles? A resposta do Espírito é a seguinte: verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre a falta do que é necessário para a vida e a saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa, caso em que só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outra pessoa, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver provocado, dado causa ao seu sofrimento. Então, o que o Espírito responde aqui, né? Ele coloca que essa questão de não ter aquilo que é efetivamente necessário à vida e à saúde é que é a única causa de infelicidade para o homem. E ele faz um alerta dizendo que essa privação pode acontecer por culpa nossa, né? Então, pela nossa imprevidência, pela nossa incúria, pela nossa inatividade, pela nossa falta de planejamento das coisas, né? Pelas decisões descabidas que a gente faz por orgulho, ou por vaidade, ou por egoísmo. Então, essas escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida podem causar consequências, e entre essas consequências, se a gente não se emenda e começa a fazer escolhas mais equilibradas, elas podem nos levar a essa situação de faltar para nós até o necessário para a vida e para a saúde, né? Questão 928. Evidentemente que, por meio das especialidades das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos esta vocação? Então a pergunta de Kardec é assim, já que o homem tem uma vocação, e se ele seguisse essa vocação, ele seria bom naquilo que ele faz, porque ele está seguindo aquilo que ele tem vocação, então ele acaba sendo bom naquilo que ele faz e, consequentemente, ele teria como subsistir, como se manter, como angariar recursos através daquilo que ele tem vocação para fazer os recursos necessários para ele se manter e para ele não passar por necessidades. Então essa é a pergunta de Kardec, né? Então, muitos dos nossos males, muito daquilo que nos atinge como mal, não virão, né, de não seguirmos essa vocação que a gente teria inato, né, que o fato de já nascer com ela? Resposta do Espírito: assim é de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou por avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Os pais responderão por ele. E aí vem uma subdivisão dessa pergunta 928, que é a questão A. Acharíeis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade
fabricasse tamancos, por exemplo, se para isso tivesse aptidão? Então veja como Kardec vai no veio principal da nossa vaidade, né? O filho de alguém altamente colocado na sociedade, se tem aptidão para alguma coisa que é muito simples e muito, vamos dizer assim, não valorizada pela própria sociedade, deveria seguir essa aptidão? Não tem alguma coisa estranha nisso, né? A resposta do Espírito é contundente, né? Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse um bom mecânico, e etc. Então observa que a resposta do Espírito, ela demonstra que, em primeira instância, quando Kardec fez a pergunta, parece que a gente tem uma aptidão só. A gente não tem uma aptidão só. A gente tem diversas aptidões, né? A gente pode ser bem feliz e bem-sucedido em diversas áreas. Normalmente uma tendência para uma área especificamente, né? Então é assim que você vai ter, por exemplo, uma tendência de uma pessoa, por exemplo, mais para a área médica, mas a carreira dela hoje não vai estar restrita, por exemplo, a ser só cardiologista, ou a ser só clínico geral, ou a ser só endocrinologista. Ele pode ser todas as três coisas, ele pode desenvolver atividade em todas essas três coisas, né? Ele pode ter essa tendência de trabalhar na medicina, mas ser, por exemplo, um excelente farmacêutico, né? Saber indicar bem os medicamentos para as pessoas. Então, a nossa sociedade hoje ganhou uma complexidade que a mesma aptidão pode ser aplicada em diversas áreas diferentes, né? Cada uma mais importante ou mais valorizada pela sociedade do que a outra, mas isso não significa que a pessoa está saindo da sua aptidão, e é por isso que o Espírito coloca para Kardec que não se deve cair no absurdo, né? Você não deve jogar a pessoa para fazer alguma coisa só porque ela diz que tem essa aptidão, ignorando as outras aptidões que ela tem. Então esse é um ponto importante. Muito provavelmente, nesse exemplo que Kardec está dando, um filho que tivesse se propondo a fazer algo assim, na nossa atual condição de evolução, ele estaria agindo muito mais como afronta, como desafio a esse pai altamente posicionado na sociedade, do que necessariamente por amor a essa aptidão que Kardec descreveu. Então a gente precisa ter aí esse bom senso que não nos deixaria cair no absurdo. O Espírito continua sua resposta com o seguinte parágrafo: no afastarem-se os homens de sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que aquele que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura uma humilhação. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Então observa na resposta do Espírito como a nossa mente trabalha viciada pelo orgulho e pelo egoísmo,
viciada por uma vaidade ainda tola que a gente tem, no sentido de encontrar uma solução para algo que é uma humilhação que nós mesmos procuramos e causamos a decepção que provoca aquela humilhação por não ter seguido aquilo que a gente tem na aptidão natural. Então se vê que o Espírito coloca que todos nós temos essa aptidão intelectual, né, que ele fala, né, afastar os homens da esfera intelectual em que ele reside, né. Então, por exemplo, eu até gostaria muito de tocar algum instrumento musical ou coisa parecida, mas as poucas tentativas que eu fiz demonstram que falta para mim essa habilidade, né, esse desenvolvimento, enquanto eu percebo que eu tenho uma facilidade enorme com números, né? Então, se eu insistir por orgulho ou por vaidade em tentar ser por exemplo, sei lá, um grande cantor ou um grande musicista ou coisa parecida, a decepção que eu vou obter com isso é muito grande, apesar de eu achar lindo e maravilhoso a música e me encantar com os resultados da música. Mas me faltam treinamento, aptidão, habilidades, ou talvez ouvido apurado para desenvolver, né, até voz e essa coisa toda, para desenvolver uma carreira musical que seja de sucesso suficiente para me manter como pessoa no mundo, né? Já no outro lado, eu tenho uma aptidão para números que, para algumas pessoas, chega a ser assustadora. A velocidade com que eu faço contas, a velocidade com que eu enxergo a lógica das coisas, né? Então, tentar ir pelo caminho da música nessa minha encarnação agora é ir contra essas aptidões intelectuais que ele está se colocando aqui, né? Que ele está colocando aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Só que dentro da esfera números, dentro da facilidade de números, eu posso ser desde professor de matemática a físico nuclear, desde de astronauta a engenheiro de mecânico ou de fabricação, desde uma mão de obra qualificada para a indústria civil a um administrador de uma empresa. Então, você, dentro da esfera intelectual que você tem, você pode abrir uma infinidade de possibilidades em que você se daria bem. É nesse sentido que o Espírito está colocando as coisas, e não como a gente sempre entendeu delas no passado, né? A gente entendia assim, olha, se o cara não for médico, ele nasceu para ser médico, se ele não for médico, ele vai ser muito infeliz na vida. A gente não nasce com um único caminho e uma única possibilidade, porque senão a gente não teria livre-arbítrio, né? A gente não teria livre escolha. A gente nasce e cresce e se desenvolve com tendências e aptidões, algumas que são boas, outras que são más. Então, das más a gente deve trabalhar para nos desfazer, das boas a gente deve desenvolver para nos tornar melhores nela, mas a gente precisa de alguma maneira entender qual que é a tendência que mais nos favorece, sempre lembrando que aquilo que não é para se seguir, as coisas não acontecem. Apesar da gente se esforçar naquele sentido, as coisas parecem que não dão certo naquela direção, né? Aí você dá uma ajustada, não é que você muda de direção radicalmente, né? Mas você dá uma ajustada naquilo que você está fazendo e aí parece que as coisas começam a melhorar, os caminhos e as soluções para os seus problemas começam a aparecer. Então, é essa sensibilidade do bom senso que a gente precisa desenvolver para buscar essa felicidade que nos é possível aqui na Terra, né? Vamos passar agora para a pergunta 929. Vamos ver se a gente lê ela. Pessoas A
que baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância. Só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? E aqui, antes da resposta do Espírito, vale a gente lembrar que tirar a própria vida ou deixar que a vida se esvaia por livre e espontânea vontade, não deixa de ser suicídio, Então você vê que está ligada com a resposta anterior, em que ele fala do suicídio como se a gente entendesse o suicídio como porta de saída, Como solução para alguma coisa. E a gente sabe que não é. Então, a resposta do Espírito. Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível, não é a posição que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz em relação aos outros e nunca para si mesmo. Então, essa última frase é para a gente pensar, Então, não há ofício que nos desonre, Mas a gente está sempre pensando, não desonra o outro, Desonrando a mim não tem problema. E eu tenho aqui uma perspectiva para dividir com vocês, que é sobre reciclagem, Quando lá atrás a pessoa passava catando bagulho, que era assim que a gente chamava, o catador de bagulho, catando bagulho para reaproveitar aquelas coisas que a gente jogava fora e fazer algum dinheiro com aquilo, a gente olhava para essas pessoas com um ar de muito pouco caso, tinha assim essa profissão como algo muito desvalorizado. O tempo passa, as pessoas continuam olhando para essas pessoas dessa forma, mas a gente já mudou o nome da pessoa de catabagulho para reciclador, Já enxerga o processo de reciclagem como algo vital para a sociedade, já enxerga qual é o problema monstruoso que o lixo e a quantidade de lixo que a gente produz gera dentro de uma sociedade, e quão importante é a ação dessas pessoas que estão nas ruas recolhendo lixo, recolhendo material reciclado e dando fim a esse material. Então, eu espero que a gente, na próxima encarnação, ou talvez, quem sabe, ainda nessa aqui, daqui um tempo, a gente valorize, tanto quanto a gente valoriza os profissionais da saúde hoje, depois da pandemia, a gente valorize os recicladores depois que a gente começar a enxergar o trabalho deles como uma forma contundente de solucionar os problemas ambientais que a gente vive na sociedade atual. Ainda tem questões sobre essa questão da felicidade e infelicidade na Terra que a gente vai tratar na próxima palestra. O assunto continua, Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz.